E agora a gente vai falar de questões étnico-raciais no ambiente escolar. Como trazer abordagens em relação ao tema, principalmente vinculadas ao ensino de história. Em Uberlândia, uma escola municipal tem dado exemplos. Os alunos desenvolvem várias atividades. E o que é discutido e aprendido em sala é também multiplicado, inclusive fora dos portões da escola. Eu recebo aqui no estúdio a professora de História e pesquisadora Rosiane de Oliveira Abreu. Professora, muito obrigado pela presença. Quando a gente fala de introduzir o assunto no ensino de história, é quase que sim uma obrigação, até porque nós temos oportunidade para isso, né? O próprio ensino de história permite isso, mas depende muito também da liberdade que a própria professora coloca no ensino e aprendizagem, nesse caso, não é mesmo? É verdade. Ao longo, né, da minha profissão, são 20 anos quase, dando aula de história, e sempre preocupada em investigar, em conhecer um pouco mais sobre a didática da história, as maneiras melhores de abordar determinado tema, é que a gente vai desenvolvendo algumas técnicas, uma prática que seja mais próxima da realidade do aluno, da vivência, para garantir um diálogo melhor com esse aluno. E é nesse contexto, visualizando as inúmeras situações conflituosas que a gente observa no ambiente escolar, com relação à temática racial, principalmente, é que eu desenvolvi uma série de atividades em que, aproveitando um determinado tema da história, que seria a colonização do Brasil, a escravização de africanos no Brasil, fizemos, assim, uma série de atividades em que o aluno pode pensar sobre como se constituiu uma sociedade em que nós vivemos hoje, que tem no seu imaginário, que traz consigo todo um bojo de racismo. Então ele pode pensar a partir, inclusive, da sua vivência, das experiências que ele traz e do que ele vivencia e observa no cotidiano. É uma tentativa de fazer aquela ligação passado e presente, mostrar que a história ela é viva. E você busca no passado explicações para o seu cotidiano. E esse investimento já é com tão jovens, né, que são pré-adolescentes, principalmente, crianças em algumas situações também. É interessante isso, porque eles também funcionam como agentes multiplicadores, né? Eles aprendem em sala, mas eles vão multiplicar em casa, nas tribos, né, na linguagem deles. Sem dúvida. Eu acho que, assim, o grande papel, eu penso, né, que o grande papel, meu papel enquanto professora, é provocá-los a pensar sobre, a questionar, a analisar a realidade. E quando ele faz isso, ele leva para casa. Ele pergunta para o pai, ele questiona a mãe, será? Mas por quê? E eu acho que isso é o mais importante, porque esse pensar historicamente é fundamental para a vida dele. É o que dá sentido ao aprendizado. Quando você tem um aprendizado significativo, ele de fato traz resultados para a vida. É o que eu gostaria de pensar que estou fazendo com os meus alunos. A gente sabe que na escola não tem jeito. Tem a prova, tem os trabalhos, tem as avaliações, tem a nota. Mas também pode ter ações mais lúdicas que envolvam esse tema também. Quer dizer, eles podem promover gincanas, brincadeiras, algo mais atrativo para eles também e que tem um processo de aprendizagem muito significativo. Sem dúvida. Eu penso que essa questão da avaliação também merece uma reflexão. Existe hoje em dia alguns teóricos que defendem a avaliação formativa, que é aquela que o professor ele vai observando o crescimento do aluno no dia a dia. Por exemplo, teve uma determinada atividade que fizemos em sala, que ao final eles tinham que produzir um poema, ou um haikai, ou então um rap. E teve aluno que cantou para mim, e ele cantou, e ele compôs uma questão assim da temática racial, questionando, falando que é crime e que é errado, e cantou. Como que não avalia? Como que você não percebe o aprendizado? Então é nesse sentido que nós temos que refletir sobre a avaliação. É claro que existe uma necessidade de nota burocrática, mas o professor tem como lidar com isso e ao mesmo tempo valorizar todo o crescimento que esse aluno tem ao longo do aprendizado, é cotidiano. Que bom. Rosiane, só para a gente fechar, as atividades elas não ficam presas só no ambiente escolar também, né? Muitas delas acontecem às vezes fora, palestras, a sua própria experiência pode ser multiplicada também em outras situações, não é mesmo? Esse trabalho, todas essas atividades que foram desenvolvidas, acabaram sendo utilizadas por mim numa dissertação que eu defendi recentemente, no mestrado, e está à disposição de todos, não é? A ideia é sempre contribuir para que a gente possa juntos ter um ambiente escolar que de fato favoreça tanto os alunos, os estudantes, como o profissional.
e que ele veja-se assim, inserido naquele conhecimento, né? Como uma pessoa atuante. O seu conhecimento tem que ser valorizado. Então a ideia é essa. Fundamental, Rosiane. Olha que bom, parabéns pela iniciativa e pelo projeto. A gente sabe que dá um resultado muito grande, principalmente para quem está ligado à área de comunicação e educação, a gente sabe valorizar muito. Obrigada, parabéns. Flávia. Muito obrigado Eu mais que uma agradeço. vez.